restituição significa devolução de algo a alguém. Devolução de algo a alguém que realmente lhe pertence. Fazer voltar aquilo que um dia foi seu. Nós vamos entender isso. Nem tudo que um dia já foi nosso a gente quer de volta, né não? Mas Deus sabe o que restitui, como e quem e na onde. Recuperar, indenizar, ressarcir. Pegou, Anderson? A palavra ressarcir é para você. Levanta a mão, que Deus manda dizer restituição. Quando chega na interpretação ressarcir, o Senhor diz que é isso que Ele vai fazer para você. Não sei o que é, Deus sabe. Então, quando a gente vai ler esse texto e entender, buscar isso, a gente entende que Deus, irmãos, Ele faz uma promessa. Ele pega o profeta Joel no meio de uma grande situação terrível, né, que Israel estava passando. Joel era um profeta que é considerado um dos profetas menores, não porque ele era menos ungido, ou porque ele não era famoso, mas porque o seu livro é pequeno, por isso um profeta menor, porque o que ele escreveu foi algo menor que os outros livros. Mas ele teve o seu papel na história inconfundível. Ele foi o profeta do avivamento, foi o primeiro profeta que profetizou sobre o grande avivamento. Mas, queridos, quando a gente lê o Joel, são apenas 3 capítulos. A gente lê o capítulo 1 e o 2, a gente vai ver que o 3 é maravilhoso, né? Onde se cumprem as promessas. Mas no 2, Joel, ele é desafiado pelo próprio Deus. Deus ordena a Joel abrir a boca dele e repreender aquele povo. E aí eu disse isso para alguém, dizendo assim: gente, é muito bom quando a gente é o profeta do avivamento. Quando a gente está pregando o avivamento, quando a gente está pregando as boas novas, quando a gente está dizendo, Deus está ressarcindo, é tão bom. Mas quando Deus muda o discurso do profeta e diz assim: abra a boca agora e diga, convertei-vos. Aí o profeta diz: não, Senhor. Porque choca a gente, choca quem nos ouve. E Joel, ele chega nesse momento aonde Deus, ele fala assim que vai restituir. Mas a gente vai voltar um pouquinho, entender, restituir do quê? O que Deus precisaria restituir para aquele povo? Nós vamos ver aí. Repete comigo assim: não existe restituição. Toda a igreja, não existe restituição sem arrependimento. Pensa nisso. Porque quando eu li o versículo 25, meu Deus, restituir-vos-ei, que maravilha. Aí quando a gente vai lá para o versículo 12, aí Deus fala assim: porém, no entanto, todavia, calma. Para viver a promessa, para viver a restituição, precisa viver primeiro o arrependimento. Forte, né? E o versículo 12 diz, vamos ler o 12 e o 13, do mesmo texto, do mesmo capítulo. Diz assim, que o versículo 12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Lê alto aí, 3, já. Não, mais forte. Como? Oh, glória. Eu vou ler a parte A e você lê a B. Olha, quando chegar na palavra convertei-vos, toda a igreja numa só voz. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor.
e com pranto. Ele dá a receita de como que o povo tinha que se converter. Não era de qualquer jeito, não era qualquer conversão. Isso aqui era o povo de Deus que estava recebendo essa palavra. E o que é se converter, igreja? Você já parou para pensar nessa palavra? Conversão, se a gente olhar de uma forma bem rasa, a gente entende assim, eu estou indo numa direção, eu volto, faço uma conversão, retorno e volto. É uma conversão. Mas, irmãos, nesse contexto, no contexto da palavra, não é uma coisa rasa, simplesmente ir, ver que está errado e voltar. Conversão aqui, nesse contexto, significa uma profunda transformação moral. O que é uma transformação moral? Tudo que é o contrário de moral é o quê? Imoral. E o que é moral? Moralidade. Existem as leis morais de Deus, as leis morais de uma sociedade. Mas muitas coisas dentro das leis morais de Deus, que Deus exige para o cristão, também é usada nas leis morais da sociedade, para a sociedade. Tudo que é justiça, tanto é adequado na palavra como é adequado na sociedade. Isso faz parte das leis morais. Justiça, honestidade e tantas outras coisas que eu podia falar aqui. Mas o que é moral? Moral é um conjunto de leis, falando das leis cristãs, um conjunto de leis éticas, com princípios, bons costumes, valores envolvendo honestidade e pudor. Se você buscar em qualquer dicionário, você vai achar exatamente como eu falei aqui o significado. Então, Deus estava dizendo para este povo o quê? Que eles estavam totalmente fora de tudo isso. Deus estava dizendo para eles: vocês precisam se transformarem moralmente. Porque o povo, qual era o pecado do povo? Idolatria, fornicação, prostituição, adultério, traição, e por aí ia, irmãos. Rebelião, imoralidade de todos os tipos, rituais a demônios e a outros deuses. O povo de Deus estava corrupto. E aí Deus chega e fala assim: não é uma conversão de ir até ali, jejuar e orar e voltar. Não, eu quero uma transformação moral. Isso para Deus era converter. E aí eu falo assim: Senhor, é muito forte. Você acha que no Novo Testamento mudou? Não. O que é reto no Velho Testamento, o que é justiça, o que é honesto, o que é puro, o que é santo para Deus no Velho Testamento continua sendo no Novo. Nós estamos vivendo uma época que o povo está banalizando a graça, né, pastora Andréia, pastora Quitéria? O povo fala: é a graça, é o favor imerecido. É verdade. Nós não merecemos ir para o céu. Tudo que o cristão merecia, nós, a humanidade merecia antes da cruz, era ir para o inferno. Pronto, era só isso que nós merecíamos. Mas depois da cruz, a gente continua sem merecer ir para o céu. Deus nos leva de graça por causa da morte de Jesus na cruz. Porém, querido, a graça não é de graça, ela é cara, ela tem um preço, ela não foi barato. A graça não é de graça. Porque tem gente que acha porque está debaixo da graça, está perdendo seus princípios, valores. Irmãos, o que tem de crente desonesto, o que tem de crente caloteiro. Se desonestidade é pecado, é fora da lei de Deus, então ele está fora das leis morais. Sim ou não? Então, se uma pessoa conhece o Evangelho
e ela não paga o que deve, porque não é aquela situação que às vezes a gente passa por uma situação e entra em dívida. Isso acontece, irmãos. Você corre atrás, você justifica, você explica, pede mais um tempo. Não, estou falando de safadeza mesmo, sabe? E isso Deus vê o quê? Um cristão com atitude dessa. Se não é moral, é o quê? É imoral. Então quando Deus olha para um crente, um cristão que não está envolvido em tudo isso que eu falei, que é as leis morais, Deus olha para mim e vê, se Ele vê eu mentindo, se Ele vê eu dando calote nas pessoas, se Ele olhar para mim e ver eu agindo, irmãos, com injustiça, Deus olha para mim, Ele não vê a pastora Jô, pregadora que eu ungi, Ele vê e fala assim, é uma imoral. E não adianta a gente se enganar, porque a gente gosta de se sabotar. A gente acha que com lágrimas, choros, Deus vai ficar cego diante das nossas imoralidades. E aí Deus já está começando a me usar aqui, né? Meu Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, querido, conversão é uma transformação total de moral. Mudar a cultura antibíblica e se encaixar na cultura bíblica. Sabe o que está acontecendo nos nossos dias de hoje? Pessoas estão pegando a Bíblia, estão arrancando Romanos 1 e dizendo que a Bíblia está desatualizada. Altera a Bíblia, escreve uma Bíblia, tirando aquilo que confronta os seus pecados e enchendo igrejas de pessoas tudo imorais, tudo desconcertados, tudo alargados, então não querem saber o que é princípio, o que é valor, não querem saber de nada, querem saber que a graça vai levar eles para o céu, mas Deus está dizendo, só vai chegar até o céu aqueles que tiveram, não uma transformação externa apenas, mas uma transformação total, por dentro e por fora. Ele não quer só o externo, Ele quer o interno, mas Ele também não quer só o interno, Ele quer o externo, as tuas atitudes, a tua palavra, o teu comportamento, Deus quer também de você. Quando Deus olha para um crente mentindo, Ele não vê aquele crente, Ele vê um imoral. Nós estamos acostumados a ouvir, e a culpa é nossa, porque a gente não lê Bíblia. Ouvir que Deus é amor, lógico que é. Deus é amor, mas é justiça também. Deus está dizendo para nós nesse tempo, irmãos, eu não estou falando nós só há 20. Deus tem me levado de alguns lugares, eu estou convivido com outras pessoas. Irmãos, o negócio está feio. Pastora, a senhora tem sentido isso? Eu estava conversando com uma pessoa ontem pelo WhatsApp, e eu falei para ele assim, eu já disse muitas vezes de altares, muito triste. E não é porque eu não tinha convicção que Deus não estava falando. É porque as pessoas rejeitam a palavra. As pessoas, que não seja você, meu irmão. As pessoas só querem restituir-vos. As pessoas não querem converter-vos. E eu falei assim, Deus, eu não quero mais pregar não, Senhor, porque o povo não aceita, as pessoas não recebem mais a palavra de correção, as pessoas não recebem aquilo que é princípio, que é valor, que é bom costumes, as pessoas não aceitam. Sabe o que as pessoas estão fazendo, Anderson? Elas estão lendo a Bíblia e elas estão formando uma opinião pessoal. Elas dizem assim, eu leio, mas não é isso, eu não entendo assim. Aí o outro fala assim, eu não entendo também assim não, viu? A Bíblia não é pra gente ler e formar uma opinião particular.
tem uns que dizem assim, cada um lê e interpreta do jeito. Se cada um interpreta do jeito, é porque o Espírito não é o mesmo. Porque a Bíblia, ela só tem um jeito de ser interpretada. Não é a sua opinião, não é a minha opinião, não é a opinião do professor, não é a opinião do pastor, não é a opinião do recém-chegado, é a opinião de Deus, é essa que tem que prevalecer. E cada um está formando uma opinião. E a igreja de Jesus está uma bagunça na terra. E aí ele falava assim, não fica assim não, minha irmã. Porque Jesus sentiu a mesma coisa. Quando Jesus olhou para Jerusalém, ele chorou, ele disse assim, ó Jerusalém, como vocês são ingratos. Jerusalém, como eu queria ter colocado todos vocês debaixo das minhas asas, igual uma galinha coloca os seus pintainhos. Eu queria cuidar de vocês, Jerusalém. Eu queria salvar vocês, Jerusalém. Mas vocês rejeitaram a minha palavra. Ah, meu Deus, irmãos, se queremos ir para o céu, temos que nos adequar a esta palavra. Não espere que a Bíblia vai se adequar às suas opiniões. Não é assim não. A Bíblia, ela vem para nos transformar. Não adianta a gente querer pegar versículos isolados da Bíblia e se esconder atrás deles e se defender achando que Deus está se agradando ou que estamos certos. Cuidado. E aí ele diz assim, no versículo 13, glória a Deus, ele vai explicar que tipo de conversão ele quer. Ele vai dizer que não é qualquer conversão que ele queria daquele povo. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Qual a diferença do choro e do pranto? Irmãos, Deus dá para o profeta a receita, o passo a passo de que tipo de conversão ele esperava daquele povo. Você acha que é diferente nos dias de hoje? Quando ele fala com jejuns, ele está falando assim, mande o povo quebrar a sua carne. Depois que eles largarem tudo que eles estão fazendo de errado, que está me afrontando, fale para eles jejuarem, porque o jejum significa quebrantamento da carne. Abstinência de alimento logo tem a ver com o quê? Governar, quebrantar, sacrificar, judiar, subjugar a sua carne. Essa é a função do jejum. Jejum não é para receber bênção, nem tampouco para mudar Deus. O jejum é para mudar nossa carne. E Deus fala assim, manda eles se quebrarem. Aí Deus dá outro passo. Agora com choro. Eles têm que chorar. Se não chorar e não for de verdade, não vai me convencer que se arrependeu. Aleluia. Depois ele fala com pranto. Quando eu li isso aqui, eu falei, Deus, qual o passo que eu estou? Qual o passo que eu ainda preciso alcançar? Jesus, eu estou caminhando para essa conversão. Sabe o que é pranto? É choro também. Mas o choro, eu olho aqui para a pastora, eu estou vendo ela chorando. Mas eu escutei ela soluçando. Isso aqui, pastor, ó. Ai, isso é um pranto. Lamento. Grito. Gemido.
Deus queria ver o gemido daquele povo. Deus quer ver. É isso aí, meu irmão. Sabe por quê? Não era para convencer se o povo já tinha se convertido, não. Porque Deus, Ele nem precisa que a gente chore, nem que a gente jejue, nem que a gente planteie, nem que a gente faça nada. Se Ele olhar para nós, Ele sabe se estamos convertidos ou não. Mas por que Deus pedia? Para gerar no próprio povo uma consciência de arrependimento genuíno, profundo, completo e sincero. Porque tudo aquilo que não vem com sentimento, tudo aquilo que não vem com verdade, tudo aquilo que não vem com gemido, com dor, tudo aquilo que não nos aperta, tudo aquilo que não nos confronta, não nos muda. Vai analisando em que nível de conversão você está, assim, porque eu também estou fazendo isso. Nós temos mania de ouvir a palavra e ficar analisando o nível de conversão do irmão. Não, querido. Se você ler a Bíblia para analisar em que nível as pessoas estão, você está fora da Bíblia já. A Bíblia, a gente lê, a gente escuta, é para analisar aonde eu estou encaixado, aonde eu me encaixo, qual o nível eu estou nesta palavra, e querer buscar novos níveis com Deus. Aí depois ele fala: não rasgue os ossos, não rasgue as vossas vestes, mas o vosso coração. Aleluia. Jejuns com choro e com pranto. Leia comigo, bem alto, toda a igreja bem forte. 3 já. E rasgai. Parou. Aí ele fala de novo: convertei-vos. Ele repete de novo: se convertam. Irmãos, lá naquela época, o povo, eu acredito que vocês sabem, conhecem, rasgar as vestes era um ato tinha vários momentos que eles tinham, era um ritual, que eles, quando estavam de luto, eles rasgavam a veste. E todo mundo que olhasse aquela pessoa com as vestes rasgadas falava: aquela pessoa está vivendo um luto, ou uma perca, ou até um momento ela recebeu uma má notícia. Ela recebeu uma má notícia. Lembra de Jó? Eles rasgavam as vestes como ato de indignação, ou um ato de humilhação, aceitando aquela situação, ou até revoltado com aquela situação. Rasgar as vestes significava a pessoa estava vivendo um momento ruim, difícil, de luta, de perca, de humilhação, de arrependimento. Também era interpretado assim. Então, por que Deus fala para eles? Isso foi o próprio Deus, está em Levítico, quando Moisés orientou sobre as cercas das leis cerimoniais. Deus dá como que o culto tinha que ser e quais os rituais, do jeito que tinha que ser. Deus dá a receita de tudo. E isso estava lá, rasgar as vestes era um ato, era um ritual, que as pessoas diziam: Deus, eu estou me humilhando. Só que por que chega aqui Deus fala assim: não adianta rasgar mais essas vestes, mas sim o coração. Porque o povo, irmãos, Deus repreendia o povo chorava, ia lá, rasgava as vestes, fazia o ritual, chorava ali um pouquinho, no outro dia, irmãos, estavam fazendo as mesmas coisas. Aí não era arrependimento, era remorso. Você sabe quando você às vezes fala para uma pessoa, ora por uma pessoa, que a pessoa caiu, se afastou. O nosso direito, a nossa obrigação é amar, mas também mostrar o caminho que ela tem que andar. A pessoa chora mesmo: Jesus me ama. Aí às vezes o pregador está aqui, chama, a pessoa vem, reconcilia. Isso acontece em todo lugar, irmãos. Em alguns casos, a pessoa chorou, se jogou no chão. Deus falou, a pessoa aceitou. Quando ela sai daquela porta amanhã, ela está do mesmo jeito, ela não mudou. Houve arrependimento? Foi só um remorso, foi só um sentimento de culpa, foi só uma vergonha momentânea. Ela até sentiu vergonha, ela até sabe que ela está errada, mas por não ter havido uma transformação moral de atitudes,
Ela quis, mas ela não se esforçou, ela não agiu, não teve atitude, não foi jejuar, não foi chorar, não foi se rasgar, não foi lamentar. Ela não consegue, aí ela começa a agir da mesma forma. Então houve um remorso. Convenceu Deus? Não. E esse povo estava exatamente assim. E quando Deus fala assim: Joel, abre a boca e fala gostoso, rasgue os vossos corações. Hoje de tarde, eu lendo isso, Deus falou para mim o que é isso. Eu falei: Deus, eu já vi muitas coisas, até olhando, lendo alguns comentários bíblicos, tem umas interpretações maravilhosas. Mas Deus me disse algo que eu não achei no comentário bíblico, que eu não achei em nenhum lugar. Deus disse para mim assim: minha filha, sabe o que é rasgar o coração diante de mim? Eu li uma parte de uma história de um pensador que ele diz assim: Satanás, ele não se preocupa em ver um crente pregando. Se Satanás estiver aqui dentro da igreja agora, é possível, é ou não é? A Bíblia diz que ele está em nosso derredor, ele anda, ele passeia. Ele olha para mim aqui: você acha que ele se impressiona com o que eu estou pregando? O mínimo que ele ainda faz é querer que você tenha uns cochilos, que você vá de 3 em 3 minutos beber água, para você não prestar atenção na palavra, você perder, picotar a palavra, você não perder, você não pega um começo, um meio e um fim. Ele faz isso, irmãos, pode ter certeza, irmãos. Mas ele fica ainda apostando no projeto dele para você. Não é nem quando o louvor chega aqui, canta, ó, solano. Ele acha bonito, mas ele olha assim. É dom. Deus não se pressiona, foi Deus que deu mesmo. Mas quando o diabo olha para um crente, ele vê o crente assim, ó. Com o coração rasgado. Rasgado aqui, derramado aqui, ó. O coração rasgado aqui na tua frente. Você vendo seus próprios pecados, seus próprios defeitos, suas próprias ignorâncias, mas você gemendo, você clamando, você dizendo: Senhor, tem misericórdia, me perdoa, ó Deus. Ele fica desesperado, porque ele tem certeza, querido, que Deus não vai ficar só ouvindo, mas Deus vai descer e vai responder a tua oração. Oh, aleluia! Se for para Jesus essas palmas, faça com gosto, faça com adoração. Porque a oração, Deus se move. Ele fala: eu tenho que interromper a oração dela. Ele não interrompe mais. Antigamente o diabo interrompia muito pregação, muito culto. Ele impedia de curas acontecer na igreja. Hoje ele não está preocupado mais com isso, porque ele quer que o povo fique só acreditando em milagre, milagre, milagre. Não vá para o céu, não. Mas quando ele vê um crente orando, ele fala assim: eu tenho que atrapalhar. Vou pôr sono, vou dar uma dor nas costas, vai cochilar, não vai orar, vai desconcentrar, vai pensar no problema. Por que você acha que você tem uma luta travada para orar? Porque ele sabe que se você permanecer ali, Deus vai responder a tua oração, vai falar com você, vai te levar para um concerto, vai te repreender, vai te corrigir, vai te limpar, dá um banho de misericórdia. Depois ele te abraça e diz: vem aqui, meu filho, tu és meu. Aleluia. Restituir ministério aqui de pessoas. Deus quer restituir promessa de salvação de famílias, de pessoas que estão aqui dentro. Deus quer restituir uma comunhão muito profunda que você tinha com Ele. Eu disse, não é para todo mundo. Deus sabe para quem Ele está mandando essa mensagem. Eu também não sei quem é, que Deus não está me mostrando quem são as pessoas. Você quer? Quero. Mas enquanto você resistir o prumo de Deus no espiritual, você não vai viver restituição naquela área que você busca. A pastora pode jejuar, pode orar, pode chorar, lamentar, rastejar. Você pode jejuar, fazer a mesma coisa. Se você não deixar Deus alinhar o espiritual, a santidade, a comunhão,
você não vai viver as outras áreas da sua vida. Meu Deus, eu não queria terminar essa pregação desse jeito. Está dizendo para pessoas: eu vou ajustar caráter que está deformado na minha presença. Chega de se sabotar. Até quando você vai ficar chorando, dizendo: Deus prometeu, era mentira do profeta? Não, Deus está dizendo hoje: não era mentira do profeta, eu prometi e está de pé. Mas enquanto você não fizer o que eu quero, não vai viver. Quer viver o que eu quero? Quer viver minhas promessas? Vem para o espiritual, vem para um prumo. Fique de pé aí aplaudindo Jesus. Vem, aplauda com gosto. É com gosto. Dá um grito de glória. Trabacheira malamai. Meu Deus do céu. Daqui para frente Deus vai afunilar a igreja, pastora. Tem um funil de Deus para a sua igreja no Brasil principalmente. Você vai passar nesse funil? Oh glória! Versículo que nós lemos aqui, 25. Quando o povo passou por todo esse processo, aí Deus falou assim: agora fala para eles que eu vou restituir tudo que eles perderam. Todos os anos que o gafanhoto levou embora, eu vou ressarcir, eu vou devolver, diz o Senhor. Então, irmãos, quantos anos o gafanhoto levou essa área da tua vida? Tem quantos anos que você está rastejando nela? Mas se hoje tu sair daqui para viver essa palavra, 5 anos, 10 anos, 30 anos, o gafanhoto levou essa área, pois para cada dia de todos esses anos existe uma restituição, existe um ressarcir de Deus, porque Deus não deve nada para ninguém. Aleluia. Fecha os teus olhos. Oh Espírito de Deus, se você sentir que nessa noite é noite de você pedir perdão a Deus, de você dizer assim: Deus, pelas minhas forças eu não consigo viver o que eu sei que eu preciso viver, mas rasga o coração agora, derrama o que está aí dentro, libera perdão, libera o perdão. Você pode decidir: não vou cair, não vou ceder, não vou ceder. Ore, 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 ore. Você sabe o que precisa nessa noite, você sabe aonde precisa ser rasgado. Rasgue, rasgue. É o seu último dia, é a sua última noite. Você não pode passar por aquela porta do jeito que você ficou. Está, é noite de conversão, é noite de conversão, é noite de conversão. Clame, o Senhor está te ouvindo. Quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Entregue esse louvor ao Senhor, cante para Ele, faça desse louvor a sua oração, o seu grito. Grite, 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 clame, clame. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o meu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e
põe teu azeite em minha dor. Clame, 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 igreja. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor.